Minha saudação, então, a todos que acompanham essa apresentação. Sou o Lubcher dos Santos, que, em conjunto com a professora Elaine Correia Pereira, realizamos a pesquisa intitulada BNCC do Ensino Médio para a Matemática, o mapeamento das produções científicas. Este trabalho faz parte da minha pesquisa de doutoramento, realizada na Universidade Federal do Rio Grande, no Brasil, né, quase fronteira com o Uruguai. Primeiro, iniciando a nossa apresentação, trazemos o que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, a BNCC, como é chamada, ela nasce a partir da Lei de Diretrizes e Bases, né, que remonta a 1996, que já indicava a necessidade de ter este documento. Segundo a própria base, a BNCC, né, na sua apresentação, tem como objetivo ser um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, através da BNCC, ela vai passar a ser um documento norteador de, para todo o país daquilo que deve ser trabalhado, abordado nas escolas do país, né, de todo o Brasil. Sendo que em 2017 a BNCC foi publicada para a educação infantil e o ensino fundamental, e em 2018 a BNCC foi publicada para o ensino médio. Ela é dividida em 4 blocos: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências sociais, cada uma com suas respectivas tecnologias. No caso deste trabalho, trazido a este evento, ele tem como objetivo realizar uma busca de produções acadêmicas que abordam a Base Nacional Comum Curricular da componente matemática no ensino médio. O referencial teórico que trabalhamos inicia discutindo a ideia de currículo, né, que, segundo Saviani, é um conjunto das atividades, incluindo material físico e humano a elas destinado, que se cumprem com vistas a determinado fim. Né? E que fim é esse? Saviani ainda diz que o currículo é a própria escola em pleno funcionamento. Ou ainda, ele classifica como sendo o currículo o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. Quando o Saviani, então, acrescenta esse termo nucleares, ele quer enfatizar o processo de ensino e aprendizagem, que é o objetivo principal da escola, né? Que os alunos tenham a construção do conhecimento de todas essas áreas. Já a sacristã comenta também que os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Sacristã destaca, né, que o currículo ele não é isento de interferências externas ao cotidiano escolar, mas ele sofre com aspectos políticos, sociais, culturais, administrativos, né, para que isso depois desdobre e chegue à escola. E o próprio sacristão ainda também comenta que os documentos, textos, né, os planos e tarefas são fotos fixas, aproximadas de um processo que as liga. De certa forma, refletem o currículo, mas o estudo e compreensão deste deve fixar-se no processo entre as fotos, ou seja, um processo, pode-se dizer, de vídeo, né? O currículo ele é mais do que simplesmente uma lei, mais do que simplesmente o plano de aula, mais que simplesmente uma avaliação. O currículo ele perpassa tudo isso, né? Ele tem esse movimento de todas essas etapas. Aqui nós temos uma diagramação tentando
ilustrar a ideia de currículo de sacristã nos seus 6 níveis, como ele apresenta no livro de 2017. Considerando o ambiente social, econômico, político, cultural e administrativo que influencia a composição do currículo, nós temos 3 pontos do currículo que são o que pode ser entendido como externos à escola, perpassam a escola, perpassam a sala de aula e dão continuidade, porque o currículo ele se reflete no cotidiano e na atuação, na vida prática dos alunos posteriormente. Então, por isso que essas representações, elas têm como que setas que não têm fim, né? Primeiro, o currículo prescrito, que são as leis, no caso a BNCC, né, ou a Lei de Diretrizes e Bases, são as leis elaboradas fora da escola. Às vezes, ouvindo as demandas da escola, às vezes sofrendo a influência da classe docente, das famílias, da escola, né? Às vezes não. Outro nível seria um currículo apresentado, que seria como que a tradução da lei para a prática da escola através dos livros, dos manuais. Isso preparado pelas editoras externas à escola. Quando isso chega à escola, a escola, professores, direções, né, coordenações, ele, traduz a lei para o currículo que Sacristã intitula como currículo modelado. Então, seria como que os projetos políticos, pedagógicos, as orientações escolares para a prática docente, né? Para a prática, né, não só docente, mas que visa o ensino e aprendizagem. Depois temos o currículo em ação, que entra aí direto à atuação do professor, que, tendo recebido essa orientação da lei, tendo a sua experiência, né, de prática docente, tendo o conhecimento da realidade da sala de aula, daquele grupo de alunos, então prepara a sua aula, prepara a sua prática baseado nisso. Depois, um penúltimo nível seria o currículo realizado, que é então, além do preparado, quando chega na sala de aula, pode sofrer ainda algumas interferências, e esse currículo que é praticado, que é realizado na sala de aula, então, é esse que Sacristã classifica como currículo realizado. Aquilo que é feito de verdade, né? Que vai além do planejamento do livro ou do caderno do professor. E por último, mas não menos importante, o currículo avaliado. Notem que o currículo avaliado ele também está externo, porque ele não é simplesmente a avaliação do professor, mas também entra aí as avaliações externas, né? Como acontece no Brasil, por exemplo, de avaliações como o Enem, como a Prova Brasil, que são avaliações de escala nacional. Saviani, então, traz essa crítica à BNCC quando afirma que tudo indica, então, que a adoção em todo o país da tal BNCC só se justifica enquanto mecanismo de padronização dos currículos como base para a elaboração das provas padronizadas aplicadas em âmbito nacional. Então, acaba com o que achatando aqueles 6 níveis. Se temos uma lei inicial e temos uma avaliação, né, no fim do processo, e elas acabam achatando todo o restante da atuação, porque a avaliação é elaborada baseado nessa lei. Bom, o trabalho que nós trazemos aqui, ele é referenciado pelas etapas do mapeamento de Bain-Gut, no qual nós temos um primeiro momento que é a identificação. Nós utilizamos nessa pesquisa a Biblioteca Digital de Dissertações e Teses. No período, buscamos publicações de 2015 a 2021. Os termos que nós utilizamos para realizar
essa pesquisa, que foi feita em 2 etapas. O primeiro se utilizou os termos BNCC, matemática e ensino médio. Se fez um levantamento. Depois fez uma segunda etapa que se utilizou por extenso, Base Nacional Comum Curricular, matemática e ensino médio. Então, tivemos esse primeiro período de identificação. Após, então, a primeira etapa da identificação, nós chegamos na segunda etapa, que é a classificação e organização dos dados. Baseado nos filtros que descrevemos anteriormente, chegamos em 15 trabalhos encontrados na primeira busca e 11 na segunda busca. Porém, como já era de se esperar, alguns trabalhos são comuns, tanto na primeira quanto na segunda. Então, tivemos no final 19 trabalhos selecionados, sendo 18 dissertações e uma tese. Posteriormente, a terceira etapa do mapeamento de Bembe-Gut é o reconhecimento e análise. Então, foi feita a leitura dos trabalhos e foi possível identificar 7 categorias, sendo que na primeira probabilidade estatística foram selecionados 5, interdisciplinaridade 1, avaliações 2, educação financeira 4 trabalhos, metodologias para o ensino da matemática 2 trabalhos, reformas curriculares 3 trabalhos e o estudo de funções mais 2 trabalhos, totalizando os 19. Foi possível notar muitos trabalhos que simplesmente com propostas metodológicas ou sequências didáticas que faziam referência à BNCC, ou seja, dizia, vamos trabalhar probabilidade estatística porque na BNCC há a habilidade que diz tal coisa. E simplesmente isso. Não faziam nenhuma discussão da sua relevância, da sua importância, de dificuldades possíveis e também, é claro, por tratarem-se simplesmente de propostas metodológicas, elas foram trabalhos teóricos, né? De boa parte de dissertações, né? A grande maioria de dissertações, que trazem relatos, né, no caso da interdisciplinaridade, relaciona matemática e física. Simplesmente diz que retoma que na BNCC destaca a importância da interdisciplinaridade. Não faz uma discussão sobre o documento, sobre o processo de elaboração, né? Muito pouco visto isso. Semelhante à proposta das situações encontradas na primeira categoria de probabilidade estatística, o mesmo ocorre na educação financeira, ocorre no estudo de funções, ocorre nas metodologias que trata de resolução de problemas e modelagens matemáticas, fazem simplesmente esse tipo de cruzamento e de atividades que podem ser desenvolvidas, né? Não que tenham sido aplicadas e tenham dados coletados do resultado. Assim como também nas avaliações, que relata a questão das avaliações externas, em alguns dos casos. E no caso das reformas curriculares, os trabalhos trazem um pouco mais de discussões, né, sobre o documento em si, mas chama a atenção que nenhum deles se tem a discussão sobre ou dá-se voz aos professores. Por isso, as nossas considerações são as seguintes, né? Após feita esse processo de mapeamento, essa metodologia, foram encontrados poucos trabalhos, muitos simplesmente de sequências didáticas sem aplicação. A BNCC em todos eles é pouco discutida, o que é relatado do documento e da prática escolar também aparecem divergências daquilo que é proposto pelo documento, daquilo que é praticado na escola, e a exclusão desse ponto de vista do professor. Nós agradecemos a todos que nos deram a sua atenção, nos colocamos à disposição para tirar dúvidas, para discutir sobre a temática e apresentamos aqui em seguida as referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho.